Devah Shemaya, Avum Devah Shemaya, Avum Devah Shemaya. Allah, Allah, Elohim Elat, Allah, Allah, Elohim Elat, Allah, Allah, Elohim Elat. Olá pessoal, vamos então continuar nosso estudo a partir da metade do capítulo 4, que a gente fez a metade anterior, no outro vídeo. Então o adversário deixou, foi aquela parte das tentações. E anjos vieram servir, né? Ele venceu a questão do adversário, que são questões internas, né, como a gente comentou. Isso foi vencido, o ego foi subjugado pelo espírito, ou seja, pelo eu verdadeiro, pela parte divina. E aí vem a parte que eu vou ler agora. Quando Yeshua ouviu que Yohanan, ou seja, nada a ver, né, com o resto como a gente vê aqui, colocaram junto por uma razão que a gente vai ver mais adiante. Quando Yeshua viu que Yohanan tinha sido preso, voltou para a Galil. E Yohanan, o imersor, o João Batista, que como é conhecido no cristianismo. Ele deixou Nazaret e foi morar em Cafarnaum, uma cidade à beira do lago, na região fronteiriça entre Zebulun e Naphtali. Isso aconteceu para cumprir o que disse Yeshayahu, o profeta. Terra de Zebulun e terra de Naphtali, caminho do lago, além do Yarden, Galil dos Goim. Goim é como os judeus chamam quem não é judeu. Qualquer outro povo. O povo que vivia nas trevas, seja, né, qualquer pessoa que não tem espiritualidade. Viu uma grande luz sobre os que viviam naquela região, na sombra da morte. Raiou a luz. Muito bem. Isso tudo é em formato de poeminha, né? A gente não vê um poeminho porque a gente não lê em hebraico. Daí em diante, Yeshua começou a proclamar: abandonem seus pecados e voltem para Deus, pois o reino do céu está próximo. Quando Yeshua estava andando à beira do lago Kinneret, viu dois irmãos pescadores, Shimon, conhecido por Kefa, e Pedro, que é o Pedro, né? Estou trazendo para vocês. O Shimon, que é o conhecido por Kefa, e seu irmão André, lançando suas redes no lago. E Yeshua lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Seguindo em frente, viu outros dois irmãos, Yaakov ben Zavidai e Yohanan, seu irmão. Yaakov que é Jacó, que a gente conhece, né? É Char, é o mesmo nome. No barco com seu pai Zavidai, consertando redes. E ele os chamou. Imediatamente eles deixaram o barco e seu pai e partiram com Yeshua. Yeshua foi por toda a Galil, ensinando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino e curando pessoas de todos os tipos de doenças e enfermidades. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e as pessoas lhe traziam todos os doentes, gente sofrendo de vários males e dores, pessoas mantidas sob o poder dos demônios, epiléticos e paralíticos. E ele os curava. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galil, das 10 cidades, de Yerushalayim, Yehudá e de Even HaYarden. Bom, agora vamos às partes importantes. Aqui está a grande... eu falei em outros vídeos que o Evangelho não é o Evangelho. Quando a gente pergunta para alguém, para algum religioso, o que é o Evangelho, ele vai dizer Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá, isso não é o Evangelho, isso aí são os livros, né? São as narrativas que foram para vir no chamado do Novo Testamento, que é uma coisa que vamos evitar de usar, porque é um nome depreciativo com relação ao que veio antes, com relação à parte judaica, que é, por sinal, a origem e a base de tudo isso aqui. E são só esses 4 livros, não é isso que é o Evangelho, tá? A resposta que normalmente a gente escuta. O Evangelho é justamente isso aqui. Foi isso que Jesus veio dizer: abandonem seus pecados, que quer dizer, façam o retorno. A gente já viu que o conceito de arrependimento judaico não é esse arrependimento que a gente tem aqui: arrependo-se, agora vou me culpar, e agora vou não sei o que, ou me martirizar, ou sofrer, me sentir mal e me dizer o pior dos seres, e ainda continuar fazendo a coisa errada, ou mesmo que não continue fazendo errada, mas aí fica se punindo e se sentindo pior ser. Não é isso. Tu tem que fazer realmente uma mudança interna,
deixando aqueles comportamentos errados para fazer o comportamento certo. Tá? É isso que significa o teshuvá, que é o arrependimento no sentido que Jesus ensinava, já que ele veio do que? Da origem judaica. E voltem para Deus, né? Ou seja, o complemento, fazer as duas coisas, os dois movimentos. Se fosse em português, se arrependam. Pois o reino do céu está próximo. Lembrando também, o que ele estava dizendo aqui também? Uma coisa que não era dita. O reino do céu está próximo, ou seja, ele já está, na verdade. Ele é uma questão de vibração, de dimensão. Não é algo que está chegando no sentido de tempo. Até porque se fosse, não seria verdadeira essa afirmação que está próximo. 2000 anos não é tão perto, não é tão pouco assim, né? Passou muito tempo e nada ainda, e talvez vai demorar mais um pouco. Por quê? Porque é uma questão das pessoas fazerem antes o primeiro movimento, para que se manifeste esse reino do céu que já está próximo, ou seja, já está pronto, ele já pode se manifestar. Ele pode se manifestar hoje, se a humanidade quiser. Basta fazer o quê? Abandonar as questões ruins, vamos chamar aqui de pecados, né? Que é a palavra que era usada, que é no sentido de um erro, no sentido de uma vida desviada das questões mais elevadas, na questão espiritual. Não é, vamos tentar circular, né, as questões muito católicas ou evangélicas que são ensinadas nessa palavra, e voltem para Deus. É isso. Isso é o Evangelho. Quando quiser pensar o que é o Evangelho é isso aqui. O resto são comentários, são fatos, são coisas que aconteceu, são ensinamentos paralelos para demonstrar, ou seja, práticas disso aqui. Claro, isso aqui é uma frasezinha muito pequena, de repente a pessoa não sabe, mas como é que eu faço? O voltar para Deus, aí depois ele começa a mostrar, é com amor, é com ajudar quem precisa, é com perdoar quem te fez mal, tem um monte de coisas, né, que a pessoa tem que colocar em sua vivência para estar fazendo um retorno para Deus, né, para estar possibilitando que esse reino do céu que já está próximo, que está próximo, muito mais próximo do que a gente pode imaginar e pensar, se manifeste nesse mundo. A ideia é essa, isso é o Evangelho. O resto é infelizmente, né, os ensinamentos que tem nas igrejas não tem nada a ver com o Evangelho. Eles vão lá para as cartas de Paulo e Apocalipse, de vez em quando dão uma pegada lá no Levítico, e isso não é o Evangelho, isso não é o que foi a mensagem que Jesus trouxe. A mensagem que Jesus trouxe é só essa. Raramente se lê isso nas igrejas, porque não é algo que prende fiéis, não é algo que te leve te vincule a dar contribuições para a igreja. Isso aqui te deixa muito livre, na verdade isso deixa muito claro que é contigo mesmo no processo. Muito bem. Outra questão, na sequência ali vocês veem que aparece a questão dos pescadores e largaram as redes imediatamente e seguiram. Se a gente pensar logicamente, isso é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Ninguém, eu sou, como é que é? Me sigam que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Então tá, vamos largar as redes e vamos seguir. Né? Logicamente, não tem nenhum sentido esse fato. Né? Claro que não foi isso, não foi bem assim, provavelmente teve ali uma conversa e as pessoas ouviram e viram que aquilo que ele falava era verdade, e então seguiram ele. Imediatamente, acho que as pessoas pensam, né, que ele chegou ali, olha, devemos ser pescador de homens, esses caras largaram e saíram hipnotizados, né? Não pensaram, não conversaram, não trataram sobre nada, não perguntaram quem era ele, por que eles deveriam fazer isso. Claro que não foi assim. Mas qual é a mensagem que quer deixar? Né, já que não as palavras dos escritos espirituais, dos escritos judaicos, que é o que a gente está tratando, eles não têm nenhuma letrinha à toa. Isso é uma coisa que é sempre dita nos ensinamentos. Não tem uma letra à toa. Não tem um E, não tem um A, não tem um B, não tem um R. Mesmo que a palavra tenha sido escrita com um S a mais, vamos dizer que pássaro foi escrito com 3 S, vamos supor, traduzindo para o português. Aquele S a mais tem um sentido para estar ali, que aí entra naquelas questões dos outros níveis de interpretação. Por que aquele está com 3 e não com 2, que é o correto? Até isso tem sentido. Não foi eu. Né? Essa é a explicação que coloco. Então aqui também, se foi colocado desse modo, tem uma mensagem aqui que a gente tem que buscar. A gente pode pensar, rede, uma das interpretações que eu busquei, pode significar tudo que é apego, rede, tudo que te prende às questões materiais, né? Os nossos apegos, praticamente isso. Os apegos às questões que a gente vivencia, que eles na mesma hora largaram para seguir aquele que tinha um ensinamento de algo mais elevado, uma promessa de algo mais elevado, uma possibilidade de algo realmente verdadeiro, que é o que? O reino do céu que está próximo, e seguiram ele. A simbologia, muito provavelmente, analisando em níveis mais elevados, é essa. Tá? Não é que eles simplesmente viram
e se sentiram hipnotizados e coisas, e seguiram, largaram tudo e foram. Não é essa a mensagem com certeza. Tá? Então, podemos pensar na rede como as questões dos apegos, que eles abandonaram isso para seguir aquela possibilidade mais elevada. Deixa eu ver se tem uma outra questão importante nesse capítulo. Acho que essa questão do Evangelho ela é a mais importante com certeza, porque na verdade foi para isso que ele veio, foi para trazer essa mensagem. Essa é a mensagem que ele trouxe de diferente, porque o resto já tinha nas questões dos escritos judaicos. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Isso já tinha 2000 anos antes, 3, sei lá, mil anos, que seja, já existia. Isso não foi nenhuma novidade que ele trouxe. A única coisa diferente que ele trouxe é essa, e uma que a gente vai ler mais para frente, que nenhuma igreja nunca lê, eles pulam essa parte. Que aí é mais impactante ainda. Por quê? Porque empodera ainda mais a pessoa da sua responsabilidade de se salvar. Usando o termo que o cristianismo usa, se salvar, ser salvo, não sei o quê. Tá? Não é um termo muito apropriado, um termo muito correto de ficar usando. Mas para ficar claro do que eu quero falar, estou usando esse termo de salvação aí. Porque a gente foi ensinado, né, nessa salvação como a salvação de um super-herói, de um ser que vai vir nos salvar. Que por sinal veio para nos salvar, segundo o ensinamento, só que nós estamos todos à beira da condenação do inferno, ou seja, não deu certo o plano, ele não nos salvou, né, não estamos salvos. Ou seja, não é uma coisa que a gente faz aqui, não é uma coisa que ele fez, ele não salvou ninguém. Infelizmente não era por aí o plano. O plano era justamente trazer o caminho, mostrando, é isso aqui que vocês têm que fazer para se salvar dessa situação da materialidade, de apegos, de ilusões, meu Deus, que mundo triste, mundo sofrido, como é horrível. Essas questões que não deixam a gente avançar no sentido espiritual, não deixam o mundo evoluir como ele tem que evoluir, ou seja, desse estado de causa aparente para um estado de reino dos céus, que é o que é colocado aqui, que já está próximo, esperando apenas que a gente esteja pronto para vivenciar ele, ou seja, que a gente se eleve para que ele se manifeste. Poderia se manifestar magicamente se todo mundo fizesse esse simples ato do abandono dos maus atos, das questões materiais que nos mantêm iludidos e apegados, para se elevar nas questões que realmente importam, as questões espirituais, as questões de amor, que aí depois ele vai dar várias demonstrações e falar, que aí se liga com todas as questões lá dos ensinamentos que já existem em todas as religiões, de ter respeito pelos outros seres, de ter amor pelo próximo, de ter honrar o pai e a mãe, de todas essas questões. Muito bem. Aí, claro, ser pescadores de homens é outra questão importante. O que ele chamou eles? Não só para eles mesmos. Agora você encaixa, me sigam, abandonem os pecados de vocês e vamos lá, se voltem para Deus, ou seja, se voltem para a espiritualidade. Vamos entender dessa forma mais ampla, tá, gente? Se voltem para a espiritualidade, ou seja, né, se remodelem, se trabalhem, né? O processo aqui de vencer o adversário. Claro, Yeshua foi lá e conseguiu vencer o adversário completamente, de uma maneira provavelmente fácil, naquele período onde ele fez aquele retiro de jejum, de solidão, ele com ele mesmo e tudo mais. Diga-se de passagem, abrindo parênteses, Buda fez isso, outros mestres de outras, o próprio Moisés também, no mesmo período, 40 dias e tudo mais, também são links importantes das pessoas fazerem. Por que, né, o 40 dias, por que o jejum, por que o retiro, por que em outras religiões que não conversaram, em outras linhas espirituais. Então, é importante as pessoas fazerem esses links, nós que somos buscadores, de fazer esses links de práticas que esses mestres tinham, né, mesmo não tendo um se conhecido ao outro, mesmo religiões que não tiveram contatos, né. Então, são detalhes importantes de seguir, não ficar com aquela ideia que infelizmente também tem, é só aqui no cristianismo que tem, né? É Jesus e o resto é tudo meio demônio, até falam isso, né? Já escutei esse tipo de coisa, que se uma pessoa é bondosa seguindo princípios budistas, ela está condenada de qualquer forma, enquanto um cristão que eu creio em Jesus, meu Senhor me salvo, independente se ele
não presta muito, vamos dizer assim, não é uma grande pessoa, não é muito caridoso, não é muito legal, não é uma pessoa que está realmente se trabalhando, que está largando as suas redes, que se voltou para Deus de verdade. Muito embora falam do arrependimento. Falam, me arrependo de certas questões. Falam do arrependimento, falam que não é mais aquela pessoa, mas também não promovem a sua melhoria interna, o que não adianta. Aqui são dois caminhos. Abandonar e se voltar para o outro lado. Não é só abandonar o erro. Tem que também se voltar para o outro lado, ou seja, tem que fazer um trabalho interno, que é aquele trabalho que é representado aqui pelas tentações, que a gente leu antes, que é vencer o adversário interno, para realmente se elevar, para que realmente o que aconteça a manifestação do reino do céu. Quer dizer, já está próximo, já está pronto, já está manifesto, já está pronto para se manifestar, na verdade. Depende da gente. Às vezes, quando a gente está lá numa oração muito forte, de coração verdadeiro, de coração e mente verdadeira, com intenção verdadeira, a gente consegue ter um vislumbrinho de o que vai ser, do que é, né? Às vezes isso é possível, em alguns momentos muito raros, assim. Mas isso pode se manifestar assim que a grande maioria fizer esse movimento. Para isso que ele veio. Ele não veio aqui para ser crucificado, fui crucificado, fui espancado e que legal, isso foi por vocês. Ele veio viver para dar exemplos e teve essa saída depois lá, a partida desse jeito impactante, justamente para ficar um registro, que tem simbologias por trás disso. Mas o ápice não é o final lá, o ápice é toda a vivência de 3 anos. Com certeza foi muito mais difícil ficar esses 3 anos aguentando, de repente, todas as densidades do mundo, do que, claro, foi horrível, aquele fim, deu medo, tudo mais, poderia ter evitado, mas em outros momentos a gente vai ver que ele até pensava, até quando ainda vou ficar aqui, né? Então, de uma certa forma, um grande sacrifício dele foi ter precisado estar em um lugar onde ele não precisava, que era no meio de pessoas bem primitivas, como ainda é, como somos, né, no sentido espiritual. Bom, eu fiz um parênteses meio grande, né? Bem grande. Agora eu vou ter até que me lembrar do que eu estava falando antes, um dia para fechar o parênteses. O parênteses já está fechado. Falta só lembrar o que é que eu estava colocando antes disso. Produção, pode avisar aí o que eu estava falando aí. Produção. Eu entrei dentro do parênteses produção, e aí me perdi no parênteses. Tá bom, parênteses foi enorme. E aí o Provaia pulou capítulos, né? Que coisa. Ah, tá, exato, já lembrei. Bom, parênteses tinha a ver com o fato de, quando ele chamou ali, né, as pessoas, não foi simplesmente para eles se mudarem, mas para eles serem pescadores de homens, ou seja, disseminadores disso, dessa espiritualidade. Não basta, é bom, né, vai ali, tá, você trabalha, melhorei, legal, estou ótimo, tá, estou garantindo aqui, de repente, coisas boas para o mundo espiritual, ou para uma outra vivência, não importa, para a minha própria vida aqui, e o resto, né, que continue lá nas trevas, continue se afundando espiritualmente, né. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer para essas pessoas virem ser pescadores de homens no sentido que trazer mais gente para essa espiritualidade. Não quer dizer bater de porta em porta ali, vir aqui pregar, venha, veja só que Jesus morreu por ti. Não é isso. Com certeza não é isso. Isso está bem longe, inclusive, do ensinamento dele. Ele sentava, as pessoas vinham e ele dava de acordo com o que as pessoas tinham capacidade de entender. Tem mais essa, né? Esse ensinamento, ele não é esses ensinamentos, principalmente os mais profundos, que não aparecem aqui nesses escritos. Não era assim largado de qualquer jeito. Ele era de acordo com o que as pessoas podiam entender. E era como? Com exemplos. Todos os ensinamentos que ele fala aqui, para se tornar um pescador de homens, não adianta tu pegar uma rede física. No caso, aí lá agora vai dizer é assim, 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 tem que ser assim, assim, assado. Isso ele está usando uma rede física. Era uma rede, se nós podemos usar a questão de pescar com rede, num sentido muito mais profundo, um sentido realmente espiritual, com os atos, era com os atos que ele demonstrava o que era esse abandonar os erros e voltar para Deus e o reino do céu está próximo. Era assim que era ensinado a ser um pescador de homens, era isso que era ser um pescador de homens, na tua vivência, na tua prática de vida, é um modo de vida. Eu acho que eu já falei isso, se eu não falei eu vou falar agora, o ensinamento de Cristo, ser cristão, também não é a palavra mais certa, porque é uma palavra grega, mas tudo bem, é a palavra que as pessoas conhecem, devia ser ou é, na verdade é, porque foi isso que o próprio mostrou, é um modo de vida, não é uma religião. Jesus não veio trazer
religião nova, vejam, trouxe uma nova religião, um novo conhecimento, abandonem o judaísmo e venham para essa. Nunca foi dito isso, nunca teve nada a ver com isso. O confronto que ele teve com os mestres da época foi justamente pelos atos, porque ele foi lá e começou a mostrar. Os ensinamentos teóricos já eram muito bem dados, muito bem dados. Mas ele começou a fazer demonstrações de como é que tem que ser aquilo ali. Como é que ama o próximo? Ah, eu amo o meu próximo, como a mim mesmo. Ele é um absurdo desses, que é uma coisa super difícil, né? Mas tudo bem. Ele ia lá e demonstrava como é que fazia isso, justamente com aquelas pessoas que falavam muito bem, por sinal, decoravam, sabiam todos os capítulos, cada letrinha de trás para frente, não demonstravam os atos dele, né? Ignoravam aquelas pessoas, ou porque aquele é samaritano, aquele é de Egóia, aquele é não sei o que, então não quero saber, é romano. Bom, esse aí não me conta, que lá é mulher, que já foi casada, que lá é mulher adulta, que não sei, é um monte de coisa. Ah, aquele cobrador de impostos, eles eram piores, né? Então, eram várias condições para tu ter aquilo. Ele veio fazer uma demonstração do que era, o que queria dizer aquilo. É um amor que é incondicional, porque para Deus é incondicional. Até porque o sentido verdadeiro de amor tem que ser incondicional, porque se tem uma condição, tipo, te amo se tu me dá tal coisa, se tu faz tal coisa, se não sei o que, se tu age assim como eu quero, não é amor isso é uma troca. Eu recebo coisas que me agradam, que tu faz para mim, e aí eu te amo. Ah, que legal. Mas não é isso que é amor, muito menos o amor divino, o amor que o mestre vem ensinar. Não tem nada a ver. As pessoas entendem isso e as pessoas infelizmente aprendem isso nas igrejas, né? Porque elas vão ser salvas. Primeiro que ele veio para salvar e não salvou, mas aí elas vão ser salvas se eles fizerem agora a aceitação, que não precisaria, né, passar por todo esse processo e fosse para ter uma condição depois. Ele podia muito bem ter dito, me aceitem e serão salvos, ter sumido e não ter passado por todo esse processo. Ou seja, não tem lógica nenhuma o pensamento, o ensinamento que dá nas igrejas. Não faria nenhum sentido, não precisaria passar por aquilo ali. Mas tudo bem. Então, essa salvação, ela... Me perdi de uma produção, por favor, me relembra onde eu estava querendo chegar. Qual foi a parte que eu falei antes? Tu falou da questão da rede, de como funciona essa questão da rede. Antes, não tão antes. Olha, eu estou muito perdido. A produção está ajudando muita gente. Mas, é que a produção entra dentro dos parênteses e aí também não consegue retornar depois. Aí é... Bom, pessoal. Assistente da produção. Também, né? Tudo bem. O pessoal, brincadeira. Mas, então tá. Estou falando de uma coisa que ele está do ensinamento que ele dava na prática. Sim, que era um ensinamento prático. Que ele veio fazer a prática e não só a parte teórica. Exatamente. Os confrontos que tiveram não foi pelo que ele ensinava, foi pela parte dita, foi pela parte falada. Fica chato, né? Imagina, estamos aqui, sei lá, vamos fazer um ato bem simples. Tem um senhorzinho em pé no ônibus, ou então uma mulher grávida no ônibus. E tem duas pessoas sentadas no lugar de mulher grávida. Um levanta, o outro não levanta. Fica um pouco chato porque não levanta, né? Fica constrangedor. Então, o que é isso? Ele gerou isso num exemplo simples. Imagina um exemplo... vamos imaginar antes de acontecer essa cena que eu acabei de narrar, os dois fossem palestrantes sobre o nosso dever de dar lugar para mulheres grávidas no ônibus. Se tiver aquelas, né, vocês dessem esse discurso, vivessem disso. Porque a gente deve dar lugar para as mulheres grávidas no ônibus. Os dois fazem isso. Aí acontece a situação e só um levanta. Não ficaria muito chato para aquele outro? Isso num exemplo pequeno. Imagina em exemplos grandes de todas as leis espirituais colocadas na Torá, nos ensinos judaicos, ficava muito chato, ficava muito constrangedor. Porque as pessoas percebiam, principalmente aquelas multidões que se juntavam nele, viam, poxa, esse cara é diferente, esse cara olha para nós, esse cara nos trata como um igual, esse cara não olha assim pra gente, né? Não é aquela coisa pomposa e ainda por cima se achando os melhores, porque nós somos os sábios, porque a gente sabe toda a Torá de trás para frente, sem olhar e tudo mais, né? Essa pompa, ela existe, tá? Não é um privilégio, tá? Somente dos judeus, do judaísmo, isso aí em todas as religiões. Acontece assim como tem as pessoas boas, né? Tem diversas pessoas exemplares, incríveis,
tinham essas aí, provavelmente em algum momento naquelas regiões que se afrontavam com isso e não gostavam e querem derrubar aquele. Isso acontece em qualquer lugar. Hoje em dia nós temos isso aos montes, né? A gente vê que esse ego, em princípio baseado, as pessoas usam a espiritualidade ou o pouco conhecimento que elas têm de alguns escritos, em qualquer religião que seja, para ainda se colocar acima daquele que não sabe nem um pouco. Mas aí tem muito, aquele, às vezes tem muito mais vontade de saber, tem muito mais coração aberto para realmente ter um conhecimento, mas não tem quem passe né, de uma forma amorosa para aquela pessoa. Porque é muito chato tu tá ali, né? Tu quer, de repente, tu é humilde, tu quer queria saber como é, mas como é essa questão do mundo espiritual, como é, por que Deus me criou, por que Deus não sei o que fez, porque tem guerra, aquelas questões que aparecem, tá? Todo mundo pensa alguma vez sobre isso. E aí vem alguém cheio de pompa e não sei o quê, porque é assim, porque não sei como é que todo mundo sabe, mas veja que não sabe, mas eu vou te ensinar, né? Tem gente que vê muito isso, não é legal aprender isso, vai se sentir mais um desse, poxa, sabe o que é isso? Ele sabe, né? Você não vai se sentir legal, não vai se sentir nem empolgado para buscar mais e aprender mais. Então ele fez outro processo que deve ter sido muito incrível, de ter sentido, de ter vivenciado, não consigo nem imaginar a atmosfera que devesse gerar em volta dele, ali com aquela multidão toda atenta, todo mundo ouvindo aquelas palavras e sentindo que aquelas palavras eram verdadeiras, que vinham de dentro. Isso que é o Evangelho, isso que é verdadeiro, é isso que as pessoas precisam buscar. Não é aqueles discursos de religiosos, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que, faça isso, não sei o que, senão tu vai aqui, que inferno que está escrito, e que inferno a gente já viu que é uma outra besteira inventada pela igreja, pelo menos no modo que é ensinado. Aí vamos para o Apocalipse que vai vir o dragão, e o dragão vocês vão ver, esse bicho vai pegar, e o pau vai comer, e não sei o que, como se não houvesse já países onde o dragão já tivesse pau pegando já desde o início dos tempos. Então, vamos nos libertar dessas questões religiosas cristãs que são muito ruins, se tornaram as redes, praticamente são as redes hoje em dia, as redes que nos prendem. E vamos fazer essa questão simples de abandonar essas questões que nos prendem, as questões que são as redes, podemos entender como as redes, e voltar para a questão divina, para Deus, para a questão espiritual, para a questão que pode nos elevar nas questões, né? Sou egoísta? Vou aprender a ser alguém que compartilha. Tenho raiva porque não sei o que, vou aprender a controlar essa raiva. Eu não perdoo quem faz tal coisa. Vou aprender então a trabalhar essa questão de perdoar quem faz tal coisa. Não é fácil, com certeza não é fácil, né? E é por isso que é verdadeiro, porque se fosse tão simples, vai lá, dá uma contribuição, paga 10%, 20%, 30%, sei lá quanto, ou faz tal coisa, vai na igreja todo final de semana, toda noite, e aí tu vai estar assim, não, isso é ridículo, não faz mais sentido, isso é troquinha. Deus não teria criado todo um mundo, um universo do qual a gente não tem compreensão absoluta e nunca vai ter, e é assim que é para ser mesmo, que é para a gente sempre ficar questionando e buscando. Isso está relacionado inclusive ao primeiro mandamento. O primeiro mandamento não é ama Deus por todas as coisas. Deus, não é isso, porque isso nem é verdadeira essa frase. Quem diz isso com certeza não está sendo verdadeiro, principalmente se a base religiosa dele é cristã. É porque ele não entende isso, não entende. O primeiro mandamento tem a ver com essa questão constante de estar buscando essa interação e essa conexão com o Criador. Esse é o sentido, pelo menos, daqui, que é o sentido de onde Jesus veio e queria ensinar. O que veio depois da parte grega, Grécia e Roma, é outra coisa, que é o que infelizmente veio para nós, bem deturpado, bem cheio de bases e bem vazio das bases, bem ausente das bases e dos fundamentos profundos que já tinha e tem até hoje na questão judaica, profundos mesmo. A questão toda, como eu falei antes, dos confrontos que tinham é porque as pessoas não viviam assim, na prática isso aqui. Porque é muito difícil viver na prática. Na teoria é sempre mais fácil. Dá para decorar tudo isso aqui e dá para não fazer nada. Na prática não acontece coisa nenhuma. Na prática eu sinto raiva do cara ali porque ele me fechou no trânsito. Aí fico 1 hora, 2 horas desejando que ele bata, desejando que ele morra, um desgraçado desse, aquela coisa toda.
Aí quando não tem ninguém olhando, eu vou ali estacionar na vaga do deficiente. Aí quando não tem ninguém olhando, eu pego o troco, o cobrador me dá mais, me devolvo. São coisas bestas como essas que não permitem que o reino do céu se manifeste, que esse reino já está próximo. São coisas bestas como essa que as pessoas têm que abandonar para se voltar para a espiritualidade. Bom, aconteceu um probleminha aqui, vamos ver se vai dar para contar onde eu estava. Eu estava falando, o que eu estava falando, produção? Hoje está um pouco complicado, né? A gente está fazendo muitos os adendos importantes aí, né? Que é necessário, Produção, e aí o que eu falei? A gente estava falando realmente da prática, né? Sim. Tu deu alguns exemplos da prática, do amor ao próximo, de se melhorar, aqui, que é o movimento, né? Aqui vocês veem uma frase, é o Evangelho, abandone isso. Não, de novo, estou falando isso, estou repetindo muito. Mas realmente, tu tem que repetir muito. Os caras estão há 2000 anos dizendo que a gente vai para o inferno se a gente não aceitar Jesus. Eu acho que eu posso falar uma meia hora aqui que abandonem os seus erros e voltem para Deus. Que o reino do céu já está próximo, está ali, já está posto. Não é o inferno está próximo, não tem nada a ver com isso. Não foi isso que ele disse, pelo menos. Né? Nem teria sentido alguém vir para dizer isso. Alguém tão incrível, tão especial quanto ele. Muito bem. E a questão das práticas. A prática dele não é creia em Jesus e você está salvo. Aceita Jesus e você está mergulhe, faça o batismo. Não tem nada a ver. A produção pode fazer uma pergunta? Pode, claro, produção. Para ti, o que seria o aceita Jesus realmente de acordo com os escritos? De acordo com os escritos, o aceita Jesus é justamente viver na prática esses ensinamentos. Não tem nada a ver com ir lá e dizer para um pastor, para um padre, sei lá para quem, eu aceito sim, né? E aí tá, e segue a vida, né? Tá normal, hoje eu aceitei Jesus, a vida mudou agora, né? Mas aí tu vê que a pessoa continua falando mal do vizinho, porque o vizinho, ou da vizinha que usa saia muito curta, do vizinho que chega tarde em casa porque estava bebendo no bar, um monte de questõezinhas, a pessoa não tem dentro dela, não se trabalha nas suas questões realmente de se elevar, porque o que seria o elevado aqui? Primeiro, não julgar o outro. É um ensinamento que ele fala mais para adiante. Não julgar o outro. Julgou, já não se elevou. Já desceu. Falando bem na linguagem disso, já desceu. O ato já está descido. Já está baixo, já está denso. Já é um ato que não permite que esse reino do céu que já está posto, que já está pronto para se manifestar, se manifeste. Está indo para o caminho contrário, ou seja, não está um ato que se voltou para Deus. Esse chuvar, esse retorno que é o ensino que ele coloca, dessa vivência mais normal que a gente tem, de se irritar, isso é normal, se irritar com o outro é normal, brigar com o outro é normal, sentir ódio às vezes é normal também, né, de determinadas coisas, mas se tu não trabalha, não faz os trabalhos internos de vencer esse adversário, porque o adversário é isso, não é o demônio, né, vamos deixar claro que o demônio não está aqui fazendo ter raiva, nem está aqui fazendo julgar aquela vizinha que usa aquela saia e não sei o que, ou aquele vizinho que chega bêbado em casa. Nem o cara que me cortou no trânsito, ou coisas do tipo. Não tem nada a ver com isso. São os meus próprios, é a coisa bem interna que eu posso vencer através do trabalho de ir se elevando. Isso é a prática da espiritualidade. Foi isso que ele demonstrou lá, né? Ele deu, inclusive, eu teria que estar pulando partes. Isso ele vai falar em outros exemplos, em outras parábolas, depois a parábola do bom samaritano deixa isso muito claro. Para quem não entende só a frase solta, depois ele vai demonstrando em Atos o que é isso, né? Tipo, a parábola do bom samaritano explica isso muito bem. E ainda deixa como exemplo, na parábola do bom samaritano, justamente um sacerdote, um levita, que são pessoas que eram tidas como os espiritualizados, os bonzões, os exemplos, pelo menos assim eles se tinham, né? E provavelmente que muitos eram mesmo, mas aí ele coloca o que na parábola desse exemplo? A prática dessas três pessoas. O que demonstrou a prática correta foi o que foi lá e fez o que tinha que fazer, que foi quem? O samaritano. O que era o nada a ver, o pior ali, a escória, né? A escória, era assim que eram vistos, né? E quem disse que estava certo, quem disse que estava elevado ali? Justamente esse que para os conceitos humanos, que a gente coloca, os conceitos religiosos, inclusive, né? Porque as religiões são um monte de conceitozinhos que são inventados, como esse, por exemplo, é que eles não prestam e esses são os bons. No cristianismo, isso é bem potencializado. A gente não vê no budismo eles dizendo nós somos os bons e os outros são os ruins. E essa é uma característica que eu acho muito legal no budismo, né?
Eles não ficam se dizendo melhores que quem é do outro. Inclusive eles veem as coisas boas dos outros e falam e enaltecem, né? Não, a gente não vê isso muito simplesmente ao contrário, só nós, né? E os outros são tudo do demônio, ou são tudo coitados, não sabem ainda, estão perdidos, mesmo que eles façam bons atos. No próprio exemplo da parábola do bom samaritano, Jesus deixa muito claro que não é assim, que quem acha isso, se o pastor disse isso, ele tem que reler e procurar entender isso. Os religiosos que acham isso têm que procurar internalizar isso, porque não adianta ler e não internalizar. Internaliza e depois o quê? Manifesta. Ou seja, se torna pescador de homens. Com seus atos, tu mostra para os outros e eleva os outros. Automaticamente isso acontece com as pessoas próximas, normalmente com essas que vai dar primeiro, familiares ou amigos ou colegas. E assim as pessoas vão se elevando. Normalmente não vai ser assim. Vai ser um trabalho. Vai ser um trabalho difícil, principalmente com os nossos defeitos mais fortes. Né? Se é uma pessoa que, como deu o exemplo do egoísta, e um egoísmo muito forte, não consegue pensar no outro de jeito nenhum, isso não é fácil de vencer. A pessoa vai ter que trabalhar bastante para conseguir enxergar o outro de uma maneira como alguém que também merece atenção, como às vezes merece inclusive ser priorizado até no seu próprio lugar. Né? Claro que é o próximo como a si mesmo, mas às vezes o teste do egoísta pode ser justamente colocar o outro em primeiro lugar. Né? A vitória dele, do adversário interno de uma pessoa muito egoísta, seria esse, né? Poder colocar alguém como número 1 acima das suas próprias questões. Aí tem outras questões mais fáceis de vencer ao meu ponto de vista, pelo que eu vejo, raiva. A pessoa pode aprender a se tornar alguém mais calmo, e não ser alguém com raiva que descarrega tudo nos outros, ofende, grita ou até bate. Né? É um trabalho interno que ela faz também. Aparentemente mais fácil do que a questão do egoísta, aprender a se acalmar e se controlar. É uma questão básica da espiritualidade. Não tem como uma pessoa ser elevada espiritualmente, sendo raiva, sendo das patas, xingando, brigando, batendo, ou sei lá, que seja nos animais. Aqui aparece preta. Aqui estamos a minha ajudante. O nome dela é Preta. Não, o nome dela é Nasha, eu chamo de Nasha, né, porque o nome dela é meio complicado. O nomezinho dela é Vlanash. Ela já participou de alguns vídeos. Né, eu não falei na hora, mas agora estou falando. Esta é a Nasha, ela vai aparecer, ela vai atravessar, então, às vezes inclusive. E outra coisa que eu não falei, acho que eu já falei demais, né, por hoje, é que a música, o Pai Nosso que eu vou botar agora, é uma versão acho que é Helena Angelini, uma brasileira também, que ela canta músicas maravilhosas, tem uma voz linda, várias músicas desses espirituais, elevadas, acho que até músicas celtas eu vi ela cantar, ela toca também, muito legal o trabalho dela, olhem lá também no site, eu vou colocar também o link, muito bom, uma versão de Pai Nosso muito bonita, muito forte, muito impactante, vocês vão ver, já devem ter visto na verdade, na entrada do vídeo, na introdução. E eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que deu para entender que a gente pode muito bem. Claro que as pessoas não precisam agora nunca mais ir na igreja, não é isso. Claro que as pessoas podem ir lá se elas se sentem bem, se elas gostam daquela troca, porque no momento que as pessoas estão na igreja, a vibração está elevada. Se as pessoas estão bem e estão falando de coisas boas, né? Claro que na parte que estão lá falando do diabo, do inferno, do apocalipse, daqueles caras vão morrer tudo, porque quem vai morrer tudo são os outros e não quem está naquela igreja, é claro que isso não é muito elevado, mas nem em todas as igrejas isso acontece, eu sei que não é em todas, tem ensinamentos legais, tem trocas legais e positivas, não vejo porquê, mas que é claro que o mestre deixa muito claro que isso é desnecessário. Por quê? Porque é um trabalho que tu vai fazer sozinho, não é tu ali na igreja, tu depois sozinho em casa, no teu dia a dia, nas vivências do dia a dia, ouvindo o chefe chato, ouvindo o filho incomodando, ouvindo não sei quem te cobrando, o cara que te corta no trânsito, as tentações que podem ter no trabalho, na aula, tentações tanto de relacionamentos, tentações financeiras, a vencer as pequenas corrupções, porque a gente pensa sempre na corrupção como o político que rouba milhões de dólares, desvia milhões de dólares. Corrupções são pequenas, elas são pequenas como aquele exemplo que eu dei para estacionar na vaga do deficiente. Ninguém está olhando, não tem ninguém para estacionar.
Rapidinho eu saio, normalmente é rapidinho, que a pessoa diz, e a pessoa dá essa explicaçãozinha pela mesa, essa desculpinha, né? Ah, rapidinho eu já saio, não vai dar problema nenhum. São essas pequenas corrupções que precisam ser vencidas para que realmente o mundo, vamos dizer o país, o mundo se eleve. Não é votar em outro partido e outro candidato. Desculpa se estraguei aí a ilusão de alguém, mas não vai mudar nada, porque as pessoas continuam na densidade das questões, da matéria, dos pecados, não limpam suas más tendências, não vencem seus adversários internos, que são os demônios, muitos demônios, que a gente pode pensar 10, 50, quantos quiserem, é à vontade isso daí, né? Sabe-se lá quantos são, mas são todos internos. Eles podem ser facilmente vencidos internamente, e devem ser vencidos internamente. Não é ninguém que nós vamos lutar fora, não costuma resolver, não adianta nada. Muito bem, eu acho que eu vou parar. Daria para falar uma vida inteira sobre essa frase tão pequena, que é justamente a essência do que ele veio trazer. E deve ser colocada na prática, tá, gente? Não é novamente, não é teoria, na prática. Isso aqui na prática é um modo de vida. O Evangelho é um modo de vida. Não é os 4 livros aqui. Não é isso. Não é aquilo que é falado lá na igreja que aceita Jesus, porque você não vai ser salvo, você não vai para o inferno. Não é isso. Nada a ver. Nada a ver. São outras questões. São outras que a gente vai trabalhar mais para frente, o que pode ser, o que não pode ser. Mas são comentários aí. Né? Lembrem que isso tudo é história oral. Isso tudo foi uma compilação feita depois que o mestre já tinha ido há muito tempo, muitos anos depois. Foi juntado esses escritos com a inspiração, provavelmente, certamente com a inspiração divina, que é a tradução mais apropriada para Ruach HaKodesh, que é o Espírito, que a gente chama de Espírito Santo, que as pessoas acham que é um outro ser, que é um outro pedaço de Deus, assim como Jesus é um pedaço de Deus, aí são 3 pedaços que se juntam em Deus, né? Mas na verdade é só uma inspiração, uma coisa interna, uma providência que Deus coloca dentro da pessoa. Vamos supor, estou lá, né, daqui a pouco nem aquela ideia, escreve todos esses relatos. Aí o cara vai lá junto, do jeito dele, ele escreveu aqui, tudo, nem muita ordem tem, como eu já comentei. O do Lucas foi mais técnico, né? Ele foi atrás e resolveu compilar, mas ele também se baseou o quê? Nos dois de antes, que foi Marcos e Mateus. Ele partiu daqueles escritos que provavelmente ele viu, mas é completo, eu já ouvi outras histórias, tanto que ele coloca outras. Não está tão bem organizado, ele foi lá, fez mais técnico um pouco, pegou outros dados, botou de acordo com o que ele teve, e por isso que dá as contradições, que veja, tem contradição, então não sei o que, então não é verdadeiro, é falso. Não quer dizer nada, isso é bobagem. A inspiração não foi aquela, como eu falei, sente e escreva que eu vou dizer. Até porque tem erros, até o nome dos profetas ali que disseram as profecias tem erros, então é óbvio que não foi o Espírito Santo que sentou ali do lado da pessoa, né, a pomba poderosa, e sentou ali do lado da pessoa e começou a falar coisas e a pessoa escreveu. Não foi isso, o Espírito Santo não erraria, né? Deus não erra. A inspiração foi de gravar, de manter escrito para que não se perdesse no decorrer do tempo. É isso. E aí chegou para nós os relatos das coisas que aconteceram na época, tudo transmitido por história oral, o que não invalida e não diminui em nada. Eu acho até a história oral muito negligenciada. Ela poderia ser melhor aproveitada em qualquer esfera, né? Em qualquer cultura. Bom, então eu acho que é isso, pessoal, por este dia, por este encontro, por este capítulo. Acabou o capítulo 4, né? Foi grande, bem pequenininho, mas deu bastante coisa. Espero que tenha conseguido contribuir, que eu tenha tido o mérito de trazer essa questão do que é o Evangelho para vocês, deixando bem destacado, para quem ainda não tinha se dado conta que o Evangelho é apenas uma frase, é apenas um modo de vida, e a pessoa fica ali vinculada a 4 textos, 4 livros, achando que isso é o Evangelho, mas isso são só narrações do que aconteceu naquela época. Felizmente isso chegou para nós, agradecemos com certeza aos homens que guardaram isso, que fizeram esse escrito, em tese os apóstolos, ou os apóstolos dos apóstolos, como no caso do Marcos e do Lucas. E então vamos agradecendo, agradeço a oportunidade e espero vocês até a próxima busca. Boa, gente.